Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 25 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, rodada do sabadão, aquela rodada de respeito. Vou dar uma acelerada, vou trazer mais de 20 análises pra vocês, tá legal? Então já chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos pra fortalecer o nosso trabalho e deixar e fazer com que a gente siga aqui todos os dias, faça chuva, faça sol, estando em São Paulo ou em qualquer outro lugar, trazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Conto com todo mundo, dá aquela moral. Chegou pela primeira vez, se gostar depois se inscreve. Bora! E bora lá, 9h30 da manhã, Inglaterra Premier League, jogo do Manchester City contra o Liverpool, jogo do primeiro contra o segundo colocado. Time, aqui é o seguinte, o City em casa, forte pra caramba, baita tendência de vitórias, mercado de gols eu não preciso nem falar, né? Duas equipes extremamente ofensivas. Se liga no histórico, 4-1, 3-2, 3-2, 2-2, 1-1. Mais de um gol e meio, bate com facilidade e o ambas marcam também vem muito forte. Tabela de probabilidades, para saírem aqui 2 gols, a gente tem 90%. Para sair um gol no primeiro tempo, também 90%. Eu gosto muito de operar nessa partida, pelo menos em pré-live, para mercado de gols. Como é jogo do primeiro contra o segundo, mercado de resultados eu vou deixar pro ao vivo, tá legal? Eu vou em pré-live em gols. Vamos dar uma olhadinha nas odds. Mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd de repente para compor na sua dupla, fazer ali o seu bilhetinho e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,54. Ao vivo, fique esperto no primeiro tempo, um golzinho tem forte tendência. Então jogo em alta intensidade, pressão chute a gol, escanteio, uma odd acima de 1,50, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? E bora, 10 da manhã, Espanha, La Liga, Rayo Vallecano versus Barcelona, jogo do terceiro contra o 10º colocado. Time, uma coisa, tecnicamente, o Barça é superior. Acredito que, mesmo jogando fora de casa, possa conseguir um bom resultado. O histórico tem equilíbrio. 2 vitórias para o Rayo Vallecano e são 3 vitórias para o Barcelona. Em pré-live, o Barça tem uma odd aqui de 1,69, 1,65. Entrada mais conservadora, Barcelona empate anula. Pega essa odd, faz uma duplinha. Ao vivo, o Barça amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? 11 da manhã, Itália, Salernitana versus Lazio. A Lazio vem aqui na 10ª colocação, pega a Salernitana, que é lanterninha do campeonato italiano. 12 jogos, nenhuma vitória, tá legal? Time, um time que é lanterninha, em 12 jogos não venceu nenhuma, mesmo fora de casa, eu vou buscar alguma coisa aqui pra Lazio, tá legal? Odd de 1,83, eu vou de Lazio, empate anula. Bora, 11h30 da manhã na Alemanha, Bundesliga, Werder Bremen versus Bayer Leverkusen. Leverkusen que lidera a competição, 11 jogos, 10 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até o momento. Pega o Werder Bremen na 12ª colocação. Time, obviamente, que o líder, mesmo fora de casa, tem um leve favoritismo. Vamos dar uma olhadinha na odd. Odd de 1,50, tá legal? Entrada mais conservadora, Leverkusen, empate anula. Dá para explorar também em aba especiais para o Leverkusen vencer uma das partes. Aí o Leverkusen precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Leverkusen amassando, dá para pensar na vitória seca. Se Vitor Boniface estiver em campo, que é o centroavante do Leverkusen, é um jogador excelente para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Vitor Boniface. E claro, campeonato alemão, o líder Leverkusen, com uma quantidade de gols bem expressiva, o Werder Bremen em casa, também um time over gols, dá pra gente pensar em mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, correndo um pouquinho mais de risco, mais de 2 gols e meio, tá legal? Acho também que é jogo pra gols. Bora lá, 11h30 ainda na Alemanha, Dortmund versus Mönchengladbach. O Dortmund vem na 5ª colocação, Mönchengladbach 9ª posição. Time, aqui o seguinte, 2 times extremamente over gols, tá legal? Então quem quiser operar para mercado de gols, eu vou até deixar uma dica. A Betano tem uma entrada que é muito legal. Ela coloca ali uma opção 2,5 gols, né? Over 2,5, mais de 2 gols e meio, ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra,
deu green na operação. Se você ainda não tem conta na Betano, eu vou deixar um link aqui embaixo, inclusive com um bônus até de R$ 500, tá legal? Então essa opção para esse jogo eu acho muito bacana. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. É bem bacana. Obviamente que o Dortmund joga em casa, também tem um leve favoritismo. Odd de 1,52, 1,50, Dortmund empate anula. Fechou? 11h30 da manhã, ainda na Alemanha, Wolfsburg versus RB Leipzig. O Leipzig na quarta colocação, Wolfsburg 11ª colocação. Duas equipes também que produzem geralmente jogos com muitos gols. Então aqui eu vejo também com bons olhos aquela entradinha da Betano. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Fechou? Bora lá, meio-dia, Escócia, Celtic versus Motherwell. Time, Celtic e Rangers na Escócia, geralmente os times que comandam por lá, tá legal? Motherwell, 8º colocado. Aqui não tem muito o que inventar. O Celtic jogando em casa é extremamente favorito. O problema é que a odd é baixa, odd de 1,15. Aqui o que dá para fazer para a gente melhorar essa odd? Talvez no primeiro tempo, se o Celtic estiver amassando, explorar a vitória do Celtic já no primeiro tempo, vitória extra HT, e fica a mesma lógica para o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, tá bom? Aí a gente consegue uma odd aqui mais expressiva para fazer a nossa entrada. Outro caminho que eu gosto bastante em jogos do Celtic são os escanteios. O Celtic tem uma média de 8,8 cantos por partida. É uma média muito boa. O Motherwell, 6,5. Então aqui a gente tem alguns caminhos para trabalhar. Por exemplo, uma race e 3 cantos para o Celtic. O Celtic fazendo 3 escanteios, primeiro que o Motherwell. É uma alternativa. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Pelo lado do Celtic, 90%. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Se chegar no final do primeiro tempo, o Celtic ainda não abriu o placar, tá ali em cima apertando, canto asiático, canto limite. 80% pro lado do Celtic. Celtic é uma equipe muito boa para escanteios, tá legal? Vamos lá, meio-dia, voltando para a Inglaterra, Premier League, Burnley versus West Ham. Eu tenho aqui o West Ham na 9ª colocação e o Burnley na lanterninha. Burnley, que na temporada passada jogou 2ª divisão, Championship. Se liga na race do Burnley em casa. 5 jogos, 5 derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gol eu gosto. 4 de 5. O West Ham jogando como visitante também oscila, né? 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, vejo 2 alternativas aqui em pré-live, tá bom? Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,26 para colocar numa dupla, acho interessante. E mesmo jogando fora de casa, tecnicamente eu gosto mais da equipe do West Ham, tá legal? Pega um Burnley que vem perdendo demais. Então, com uma odd aqui de 2,10, dá para pensar em um West Ham empate anula ou até uma dupla hipótese para o West Ham. Fechado? Alguma coisa a favor do West Ham, mais de 1,5 gol. Valeu? Bora lá, meio-dia, ainda na Premier League, Newcastle versus Chelsea. Eu tenho aqui o Newcastle na 7ª colocação, Chelsea 10ª colocação. Time, aqui eu vou operar para mercado de gols, tá? O Chelsea fora de casa vem numa tocada bem over. Eu tenho 70% de probabilidade para ver 2 gols nessa partida. Mais de 1,5 gol, odd de 1,29, uma odd bacana para um bilhete duplo, tá legal? É o que eu vou buscar nessa partida. E também, para quem curte operar aqui em mercado de cartões, o Newcastle tem uma média de 2,3 e o Chelsea 2,9. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? Meio-dia, Inglaterra, 2ª divisão, Championship, Leicester versus Watford. O Leicester lidera a competição, 39 pontos, pega o Watford na 13ª colocação. O Leicester em casa com muita consistência. 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. O Watford jogando fora oscila. 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 vitória. Eu tenho uma odd aqui pro Leicester de 1,58, 1,55. Leicester empate anula. Pega essa odd, monta no bilhete duplo. Ao vivo, o Leicester amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, meio-dia, chegando na Sérvia. Vovodina versus Crvena Zvezda. Crvena Zvezda, o monstrinho da Sérvia. Vem aqui na 2ª colocação, enfrentando o 4º colocado. Time, se a gente olhar o histórico, a gente já imagina o que dá para operar aqui, tá legal? Crvena, 2-0, 3-0, 2-1, 2-0, 2-1. Ou seja, o Crvena com ampla vantagem de vitórias, mesmo jogando fora de casa. Mercado de gols,
mais de 1,5 gol também vem com muita força. Então aqui a gente já tem algumas alternativas. Vitória do Crevena, odd de 1,40, 1,37. Se quiser uma entrada mais conservadora, a aba especiais, para o Crevena ganhar uma das partes. Aí o Crevena precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, monta no bilhete duplo. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e monta aí na duplinha ou na composição do seu bilhete. Outro mercado que eu gosto, cantos, escanteios. O Crevena tem uma média de 6,2 jogando fora de casa. É um time que joga para frente. Se o gol não sai, saem os escanteios. Então dá para a gente explorar um escanteio de 0 a 10 minutos, 75% de chances disso acontecer. E se por um acaso o Crevena estiver empatando a partida ou atrás do placar no final do primeiro tempo, canto asiático, canto limite, também pode ser interessante. Obviamente, se o Crevena estiver vencendo, você não vai buscar o escanteio no final do primeiro tempo, tá legal? Outra dica que eu deixo aqui para vocês é um golzinho já no primeiro tempo. 85% de probabilidade. Over meio gol HT. Fechado? Crevena favorito, jogo para gols, escanteios e ficar esperto para pegar um golzinho também no primeiro tempo. Valeu? E bora, 13 horas na Turquia, Galatasaray versus Alanyaspor. Jogo do segundo contra o 17º colocado dentro de zona de rebaixamento. Galatasaray em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 1, perdeu 1. Derrota para o Bayern de Munique na Champions. Derrota normal. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate fácil aqui 5 de 5. Alanyaspor, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Galatasaray em casa é favorito? Sim. Odd de 1,23 para montar num bilhete duplo. É um caminho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol também é tendência. O problema é que a odd é baixa, né? 1,13. Aí sobe um pouquinho. Mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Jogos do Galatasaray, eu também gosto de operar em mercado de escanteios. Ele tem uma média de 6,2. Então dá para a gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Galatasaray. O Galatasaray fazendo 3 escanteios primeiro que o Alanyaspor. E se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, esse jogo estiver 0 a 0 ou o Galatasaray perdendo, canto asiático, canto limite, tem muita tendência. 80% para cada lado, tá legal? Agora, se o Galatasaray estiver vencendo, aí você automaticamente não busca os cantos, tá legal? A gente busca os cantos pensando o quê? Numa pressão do time favorito, por isso que eu falo, ou empatando, ou de repente perdendo. Se ele estiver vencendo, a pressão automaticamente pode cair. Fechou? Bora lá, 14 horas na Itália, Atalanta versus Napoli. Napoli, quarta colocação, Atalanta na quinta colocação. Time, se liga nesse histórico. Dos 5 últimos jogos, 2-1, 3-1, 4-2, 3-1, 2-0. Todas as partidas, mais de 1,5 gol, e das 5, 4 ambas marcam. É o que eu vou trabalhar aqui em pré-live, mercado de gols. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,28, montar ali no bilhetinho duplo, correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,66, 1,62. Fechou? Bora lá, 14h30 na Alemanha, Bundesliga, Frankfurt versus Stuttgart. Time, uma análise muito semelhante a Atalanta e Napoli, tá? Stuttgart, terceira posição, Frankfurt, sétima colocação. No histórico, olha os resultados. 1-1, 1-1, 1-1, 3-0, 2-1. Ou seja, mais de 1,5 gol. Bateu em todas as partidas e o ambas marcam em 4 dos 5 últimos jogos. Pré-live, mercado de gols é o que eu vou trabalhar. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para fazer um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,60, 1,57. Fechou? E bora, 14h30, Inglaterra Premier League, jogo do Brentford contra o Arsenal. Arsenal, terceira colocação, Brentford, 11ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. O Brentford em casa oscila, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols vem forte, o mais de 1,5 gol. Arsenal fora, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Mercado de gols também vem forte, o mais de 1,5 gol. Time, vamos lá, né? Primeiro aqui, mercado de gols, vamos ver se mais de 1,5 gol. Odd de 1,30, eu gosto. Pro bilhetinho duplo, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,30, acho interessante. Mesmo jogando fora de casa, se a gente comparar aqui as duas equipes, o Arsenal, tecnicamente, eu vejo como uma equipe superior, tá certo? E eu tenho uma odd de 1,82, 1,75. Em pré-live,
Arsenal, empate anula. Cenário da partida, Arsenal, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Valeu? 14h45, Holanda, vulgo Países Baixos, Twente versus PSV, jogo do primeiro contra o terceiro colocado. Se liga no histórico. 2-1, 3-3, 1-1, 1-1 e 2-0. Mais de 1,5 gol em todas as partidas, ambas marcam 4 dos 5 últimos jogos. O que eu vou operar aqui em pré-live? Mercado de gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para compor uma dupla, é uma alternativa, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,55. Fica muito esperto no primeiro tempo, geralmente sai gol. Over 1.000 gol HT com odd acima de 1,50. Se o jogo estiver em alta intensidade, também é bem interessante. Valeu? Bora lá, 16h45 na Itália, Milan versus Fiorentina. O Milan vem na terceira colocação, Fiorentina sexta posição. Vamos dar uma olhadinha na race. O Milan em casa, 2 derrotas, 3 vitórias. Fiorentina fora, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Time, é o seguinte, como o Milan vai jogar em casa, San Siro, e tecnicamente eu também vejo a equipe do Milan um pouquinho superior à Fiorentina, e eu tenho uma odd interessante para o Milan, odd de 2,05, aqui eu vou trabalhar em alguma coisa a favor do Milan, tá? Milan empate anula ou dupla hipótese para o Milan, fechou? Time, peguei aqui um jogo de Série B Campeonato Brasileiro, tá legal? ABC versus Vila Nova. O Vila Nova vem na quarta colocação. É a última rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vila Nova precisa da vitória para só depender dele e, de repente, conseguir o quê? Uma vaga para a Série A do ano que vem, tá legal? Vai enfrentar o ABC, que já está rebaixado. Bizarramente, ganhou do Guarani na última rodada lá em Campinas, tá legal? Mas aqui eu vejo um favoritismo muito forte para o Vila Nova. Pô. É o jogo da vida, vamos dizer assim. É o jogo para subir de divisão. Mesmo fora de casa, eu acredito que o Vila Nova consiga um bom resultado. A odd não é das melhores. Eu tenho uma odd de 1,42. Aqui o que a gente pode fazer? Ou vamos em aba especiais para o Vila Nova ganhar uma das partes, aí pega essa odd, coloca numa dupla. Ganhar uma das partes precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo, tá bom? Ou ao vivo, se tivermos aqui uma odd de 1,50 para cima e o Vila Nova melhor na partida, aí a gente também busca a vitória do Vila Nova. Fechou? E bora lá, 17 horas, retornando para a Espanha, La Liga, Atlético de Madrid versus Mallorca. Atlético de Madrid na quarta colocação, Mallorca lá embaixo, 17ª colocação. O time aqui não tem muito o que inventar. O Atlético de Madrid tecnicamente é superior, joga em casa, é favorito. A odd não é das melhores. Odd de 1,41, 1,39. Ou em pré-live pega essa odd e faz um bilhete duplo, ou ao vivo, o Atlético de Madrid melhor na partida e uma odd mínima de 1,50 para cima também pode ser interessante. Fechou? Time, às 17h45 em Portugal, eu tenho um jogo de taça. Taça, Copa, Liga. Toma cuidado, às vezes grandes equipes podem poupar o elenco ou não entram com aquela vontade toda, tá legal? Mas no caso, o Benfica enfrenta o Famalicão. Pré-live, o Benfica é mais time, joga em casa, tem tudo para vencer. Odd de 1,20, 1,24 para montar num bilhete duplo. O único ponto de atenção aqui é que é um jogo de taça, tá legal? Jogos de taça são um pouquinho mais traiçoeiros, um pouco de cuidado. Fechou? E bora lá, 19h30, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro Série A. Atlético Paranaense, o Furacão enfrentando o Vasco. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Furacão, 7ª posição. Libertadores está um pouco difícil para o Furacão, né? Teria que dar uma arrancada e times como Flamengo, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino tropeçarem. Mas para a Sul-Americana praticamente está com a vaga garantida. Já o Vasco, ele vem aqui na 15ª colocação, 41 pontos. O Bahia tem 38. Ou seja, é um jogo muito importante para o Vasco, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. Furacão em casa, 3 empates, 2 vitórias, nenhuma derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol e ambas marcam 5 de 5. Vasco fora, oscila, 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 partidas, o Furacão venceu 1, 2, 3, 4, 5. O Furacão ganhou todas as partidas, tá? Time, é o seguinte, jogar na Arena da Baixada contra o Furacão é difícil pra caramba. E o retrospecto é favorável ao Atlético Paranaense. É um jogo importante pro Vasco? Sem dúvida alguma, sim. Mas em casa o Atlético Paranaense
tem sim um leve favoritismo. Odd de 1,80, Furacão, empate anula. Mercado de gols, o cenário é para mais de 1,5 gol e eu gosto dessa odd, 1,44. De duas uma, ou em pré-live já faz uma dupla, ou 10, 15 minutos. Jogo começou, se o gol não sai, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, você pega esse mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60, 1,70 ao vivo, tá legal? Tabela de probabilidades, 85% para a gente ver pelo menos 2 gols na partida. Escanteios, cantos, Furacão 8,1, Vasco 5,2. Dá para pensar numa race 3 cantos a favor do Atlético Paranaense. Cartões, 1,9 Furacão, 2,4 Vasco. Um cartão para cada equipe. Fechou? E para fechar às 21 horas, jogo do Fluminense contra o Curitiba. Time, aqui é um jogo que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Um jogo praticamente que não vale mais nada. Vamos lá. O Flu, 8ª posição, 50 pontos. Não cai mais. Ganhou a Libertadores, ou seja, já tem garantido a vaga na próxima temporada para a Libertadores. Fluminense vem única e exclusivamente para cumprir tabela. O Curitiba, por mais que não tenha caído, matematicamente, se a gente olhar, com todo respeito ao Curitiba, já foi, né? 29 pontos. O Cruzeiro, que é o primeiro time que está fora, tem 41. A gente está falando de 12 pontos. 4 rodadas, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o Curitiba teria que ganhar os 4 jogos, o Cruzeiro e o Vasco perderem os 4. Enfim, já foi, tá? Então, assim, é um jogo para cumprir tabela. Se a gente olhar o retrospecto das equipes, 5 últimos jogos, 5-2, 4-0, 2-2, aí um 0-0 que sai da tendência e 2-0. Aqui, numa boa, eu vou buscar mercado de gols. Eu vou para mais de 1,5 gol. Curitiba joga desesperado, praticamente já foi, e o Fluminense tem um time que geralmente joga muito para frente, tem o Cano que faz gol de tudo que é jeito. Então assim, um joguinho para gols eu acho que deve rolar. Mais de 1,5 gol, vamos dar uma olhadinha. Odd de 1,26 e monta na dupla. Lembrando, temos um amistoso de luxo aqui, tá bom? Time, bora lá? Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Os grandes campeonatos estão de volta, ainda bem, acabou a data FIFA, várias zebras inclusive, né? Mas vamos que vamos. Gestão e a gente segue em frente sempre. Time, uma coisa importante, tá? Sabadão, a grade já tá gigantesca. Todos os grandes jogos, os grandes campeonatos. E por que eu estou falando isso? Porque pode ser um bom momento para você fazer parte do grupo VIP. E a gente está no final de novembro. A Black Friday continua ativa. A gente vai segurar até o final de novembro. Então, por ali, você consegue entrar no grupo de futebol, que é um grupo completo, com bilhetes pré-live, mercado de gols, escanteio, finalização, cartão e muito mais. E ainda você pega também a NBA, Fórmula 1, futebol americano. Vou falar para vocês, hein? A NBA está um espetáculo. Ou seja, na Black Friday, você paga R$ 99 apenas uma vez e você fica um ano com a gente em 10 grupos, tá legal? Vale muito a pena, é um baita custo-benefício, é uma baita oportunidade. O link tá aqui embaixo na descrição, clica, aproveita e vem, tá legal? Agora, vamos de bilhete, né? Vou buscar mercado de gols, tá legal? Eu tenho o jogo do Manchester City com o Liverpool, mais de 1,5 gol. Na Alemanha, Frankfurt, Stuttgart, mais de 1,5 gol. E na Holanda, Twente e PSV, mais de 1,5 gol. Se a gente tiver pelo menos 2 golzinhos em cada partida, odd de 1,72. Não menos importante, hoje à noite ainda temos o quê? NBA. Se você curte NBA e gosta de bons palpites, eu vou deixar um card aqui em cima. Clica, dá uma olhadinha. A gente tá acertando pra caramba, graças a Deus. Que continue assim, tá legal? Agora sim, sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço a sua presença. Não esquece, às vezes a gente tem 20, 30 mil pessoas assistindo o vídeo, tem, sei lá, 1.000 curtidas, 20, 30 comentários. Conto com todos vocês. Eu só peço isso, eu estou aqui todos os dias. Eu só peço o like e o comentário, que é 100% gratuito para você. Fechado? Forte abraço, boas operações, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui.